Você já sentiu um arrepio inexplicável ao entardecer? Ou ouviu um sussurro no vento que não era o vento? Se a sua mente já te pregou peças em lugares isolados, ou se você carrega a curiosidade sobre o que se esconde nas sombras do nosso vasto interior, prepare-se. Neste vídeo, vamos mergulhar em causos sobrenaturais do interior, histórias reais que arrepiam. São relatos que desafiam a lógica, experiências de pessoas comuns que cruzaram a linha tênue entre o real e o inexplicável, e que podem te fazer ver o mundo de uma forma completamente nova. Ao ouvir essas histórias, você não apenas se entreterá com o suspense, mas também terá a chance de refletir sobre os mistérios da existência e, quem sabe, encontrar um novo respeito pelo desconhecido. Será que você também já teve uma experiência parecida? Fique com a gente para descobrir causos que vão desde aparições misteriosas em fazendas esquecidas até o medo de algo te observar na escuridão da noite. Se você está pronto para sentir um frio na espinha e explorar o lado sombrio do Brasil profundo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum desses mergulhos no sobrenatural. A tranquilidade aparente de lugares remotos, onde a natureza ainda dita o ritmo, sempre teve um fascínio particular sobre mim. Mas essa quietude, muitas vezes, é apenas a superfície de algo que pulsa por baixo, algo que transcende o tempo e o entendimento humano. Por mais de 2 décadas, tenho cruzado esses caminhos esquecidos, coletando ecos de vozes e vivências que, para quem as sentiu na pele, são mais reais que o próprio chão que pisamos. São narrativas sussurradas, muitas vezes com um nó na garganta, que expressam um terror primal, aterrorizante de se ouvir, mas ainda mais de se testemunhar. A casa dos murmúrios distantes. Havia um homem, um sitiante de punhos calosos e poucas palavras, que aceitou um trabalho numa propriedade que estava há anos sem ninguém. Era um pedaço de paraíso, rodeado por vegetação densa e um riacho que dançava entre as pedras. As poucas almas que viviam nas proximidades, em um vilarejo quase fantasma, mal se aventuravam por ali, e se o faziam, era à luz do dia, em grupo. O sitiante, de início, considerou tudo bobagem, puro folclore. Contudo, quando o sol se despedia e a escuridão rural cobria tudo, ele percebeu que aquele lugar carregava um tipo de sombra que a vida na cidade grande jamais poderia imaginar. No começo, tudo transcorria sem novidades. O sitiante cumpria suas tarefas diárias, cuidava dos poucos animais e consertava o que podia. Mas com o cair da noite, quando o canto dos insetos noturnos assumia o comando, uma estranha mudança acontecia. Ele começou a captar, em meio à calada da noite, um som peculiar vindo da mata. Não era o som de bichos, mas algo que remetia a folhas sendo arrastadas, passos arrastados, com um ritmo quase hipnótico, e acompanhando um murmúrio, quase inaudível, como se o próprio ar estivesse confidenciando segredos arcaicos. O sitiante tentava ignorar, atribuía a exaustão, a solidão avassaladora. No entanto, o murmúrio se tornou mais claro, parecendo emanar de múltiplas vozes. Um coro baixo que parecia entoar uma melodia lúgubre em um idioma esquecido. Certa noite, a manifestação se intensificou. Os murmúrios se converteram em lamentos e o arrastar de folhas se tornou mais pesado, como se algo de grande porte estivesse se movendo com dificuldade. O sitiante, impulsionado por uma coragem nascida do desespero, pegou uma lanterna de querosene e se dirigiu à origem do som. A luz fraca mal conseguia romper a densidade da mata, mas ele seguiu o rastro sonoro. A cada passo, o ar ficava mais pesado, mais gelado, e o aroma da terra úmida se misturava a um odor peculiar, algo entre mofo e carne em decomposição. Foi nesse momento que ele tropeçou. Ele caiu de bruços e, ao levantar a lamparina, enxergou.
Ali, no meio do nada, havia uma abertura na vegetação e no centro dela, pedras maciças dispostas em círculo como um santuário primitivo. E entre as pedras, pequenos montes de terra com cruzes improvisadas, feitas de galhos. Era um local de descanso, mas não um dos habituais. Parecia muito antigo, ancestral. E ali, no centro, o sitiante sentiu uma presença tão intensa que fez seus pelos se eriçarem. Os sussurros se amplificaram, e ele teve a nítida sensação de estar sendo observado por incontáveis olhos invisíveis. Ele fugiu. Correu sem ousar olhar para trás, com o coração pulsando descontroladamente, o ar gelado queimando em seus pulmões. Voltou para a propriedade, selou todas as entradas e janelas e passou o restante da noite encolhido em um canto, em súplicas silenciosas. No alvorecer do dia seguinte, antes mesmo que o sol se mostrasse por completo, o sitiante recolheu seus poucos pertences, deixou o pagamento sobre a mesa e jamais foi visto novamente por aquelas paragens. A propriedade permanece lá, desabitada, e contam que nas noites sem claridade lunar ainda se ouve o eco do coro de murmúrios vindo da mata, chamando por quem se atrever a se aproximar. O andarilho da trilha esquecida. Esta narrativa ecoa nos corredores da memória de inúmeros condutores de cargas e passageiros que cruzam uma rota singular entre duas pequenas cidades no interior de um estado sem nome. É uma estrada de terra batida, repleta de sinuosidades e irregularidades, que serpenteia por entre poucas propriedades rurais e quase nada mais. A noite ali é um abismo que parece engolir qualquer vestígio de luminosidade. Mas o que mais aterroriza aqueles que por ali se aventuram é um trecho específico do caminho, nas imediações de um antigo cemitério esquecido, onde os relatos de uma figura sombria e encapuzada são persistentes. Um experiente condutor, que dedicara sua vida às estradas, afirmava ter vislumbrado a aparição inúmeras vezes. Sempre a mesma descrição. Uma silhueta alta, envolta em um capuz, com as mãos ocultas sob as dobras de um manto escuro. Surgia de forma súbita, em pleno leito da estrada, invariavelmente durante a noite, e fazia um gesto que parecia implorar por transporte ou ordenar a parada do veículo. O condutor, assim como muitos outros, jamais atendeu ao chamado. Contudo, a simples visão já era o suficiente para provocar um calafrio profundo. Em uma ocasião, ele retornava tarde da noite, com seu veículo carregado, e uma chuva torrencial começou a cair. A estrada se transformou em um pântano de lama e uma névoa espessa se formou, reduzindo drasticamente a visibilidade. Ele se aproximava da área do cemitério, dirigindo com extrema cautela, quando os faróis de seu caminhão começaram a piscar de forma intermitente. Em seguida, apagaram-se por completo. O condutor sentiu um suor frio escorrer pela espinha. Tentou religar, mas não obteve resposta. O motor engasgou e o veículo parou, imobilizado no meio do nada. No escuro absoluto, ele captou o som de um sino. Um sino de timbre grave, ancestral, que não pertencia a nenhuma capela nas redondezas. E depois, passos, lentos, arrastados, vindos da direção do cemitério. Ele sabia quem era: o andarilho. O temor o imobilizou no assento do condutor. Os passos se aproximavam cada vez mais e ele pôde sentir a presença de algo gélido, opressor, bem ao lado da porta de seu veículo. De repente, a janela do passageiro, que estava totalmente fechada, começou a embaçar por dentro. Uma bruma gelada se formou e o condutor jurava ter visualizado uma mão de tonalidade pálida e dedos alongados desenhando-se no vidro. E então, uma voz, baixa, ressonante, como se viesse das profundezas de um abismo, proferindo: "Ainda não é sua hora. Retorne quando for a minha." O condutor cerrou os olhos com força, tremendo incontrolavelmente. Quando os abriu,
A bruma na janela havia desaparecido, o sino silenciara e os passos se afastavam. Ele, em um lampejo de oportunidade, tentou dar partida no caminhão e o motor respondeu. Os faróis se acenderam, iluminando a escuridão. Ele acelerou sem ousar olhar para trás e só cessou sua jornada quando alcançou os limites da cidade. Compartilhou seu relato e muitos outros confirmaram ter sentido a mesma presença ou avistado a figura. A estrada permanece ali e o andarilho também, aguardando seu momento ou o momento daquele que se atrever a cruzar seus domínios durante a noite. A boneca de fibras naturais. Essa história me foi transmitida por uma senhora de idade avançada, Dona Isabel, residente em uma localidade interiorana, acerca de uma boneca de fibras que sua avó preservava. A avó dela morava em uma moradia rústica, isolada de tudo, e era conhecida por suas fortes orações e por possuir vasto conhecimento sobre segredos do mundo. Com o falecimento da avó, a família encarregou-se da limpeza da casa e, entre os objetos, depararam-se com uma boneca artesanal de aspecto antiquado, confeccionada com folhas secas de alguma planta fibrosa, adornada com fitas desbotadas e olhos feitos de sementes. A neta, que não nutria crenças em superstições, achou a boneca graciosa e a levou para sua residência na área urbana. Colocou a boneca sobre a estante da sala como uma recordação da avó. Nos primeiros dias, nada de anormal. Contudo, em seguida, eventos inusitados começaram a ocorrer. Ela deixava a boneca em um determinado local e, ao retornar, a boneca se encontrava em outro. Inicialmente, ela supôs ser fruto de sua própria distração, que havia esquecido o local onde a deixara. Mas isso se tornou um padrão. A boneca surgia em pontos improváveis, como no topo da geladeira ou dentro da pia. Certa noite, Dona Isabel estava em repouso quando captou uma risada. Uma risada infantil, de timbre baixo, emanando da sala. Ela supôs que fosse o rádio ligado, mas lembrou-se que não possuía aparelho de rádio na sala. Levantou-se, foi verificar e a sala estava desabitada. Contudo, a boneca que ela havia deixado na estante estava assentada no chão, de frente para a porta, como se aguardasse a chegada de alguém. E a risada, embora mais tênue, parecia emanar da própria boneca. Um calafrio percorreu sua espinha. A partir daquele instante, os pesadelos começaram. Sonhos vívidos com uma menina brincando em um vasto campo e a boneca sempre presente, observando cada movimento. Nos sonhos, a menina derramava lágrimas, clamava por alguém e a boneca parecia esboçar um sorriso. Dona Isabel tentou se desfazer da boneca. Descartou-a no lixo, mas ela reapareceu na soleira da casa no dia seguinte. Enterrou-a no jardim e ela estava sobre sua cama ao despertar. O medo se metamorfoseou em desespero. Ela buscou auxílio de um sacerdote que realizou uma bênção na residência, mas a boneca persistia ali. Então, um dia, uma vizinha antiga, que conhecia a avó, visitou a casa e notou a boneca. Ela suspirou e narrou a história. A avó de Dona Isabel, em sua juventude, havia perdido uma filha pequena em um acidente trágico ocorrido em um campo próximo à casa. A menina, em seus momentos derradeiros, estava brincando com uma boneca de fibras que a avó havia confeccionado. Dizem que a essência da criança, por não querer se separar de seu brinquedo, ficou atrelada à boneca. A vizinha elucidou que a avó de Dona Isabel, com seus conhecimentos, havia realizado um rito para que o espírito da neta pudesse encontrar paz, e a boneca se tornaria um portal para ela. No entanto, aparentemente, o rito não foi concluído, ou algo falhou. Dona Isabel, aterrorizada, encontrava-se em um impasse. A vizinha sugeriu que ela levasse a boneca para o cemitério onde a menina havia sido sepultada e a deixasse lá, acompanhada de uma prece suplicando por descanso. Ela assim o fez, com o coração oprimido, e a boneca nunca mais reapareceu.
Mas a lembrança dos risos e dos pesadelos a persegue até os dias atuais. Um lembrete de que o afeto materno e a angústia de uma perda podem aprisionar uma alma a algo tão trivial quanto uma boneca artesanal. As águas da represa silenciosa. Em um ponto remoto do interior, onde o progresso ainda engatinha, existe uma represa. Não é uma represa comum. Para os que ali fincaram raízes, suas águas são turvas não só pela profundidade, mas por ocultarem uma trama sombria. Muitos afirmam que ali reside algo que não pertence ao nosso plano, uma manifestação que se revela quando a névoa beija a superfície da água ao anoitecer. Um pescador, o velho João, homem de poucas palavras e muita sabedoria adquirida na vivência, contava que um dia, enquanto lançava sua rede na represa, ouviu seu próprio nome ser evocado. Uma voz suave, quase um cântico, vinda do centro da massa d'água. Ele, acostumado aos ruídos da natureza, achou peculiar, mas desconsiderou. Minutos depois, o chamado se repetiu, mais alto, mais nítido. "João, venha!" Sua espinha gelou. Ele olhou em volta e não havia vulto algum. De repente, a água da represa começou a agitar-se em um ponto e algo emergiu. O velho João mal conseguiu descrever, mas era uma criatura de contornos amorfos, com olhos grandes e escuros e uma epiderme que mesclava escamas e lodo. A criatura não possuía forma humana, mas parecia ter um corpo gelatinoso que se contorcia na superfície. O odor que emanava dela era de estagnação e decadência. A voz, agora um grunhido, repetiu seu nome, e a criatura começou a se mover na direção de sua embarcação. O velho João não hesitou, cortou a rede, acionou o motor do barco e fugiu dali, prometendo jamais pescar naquela represa novamente. A história do velho João se difundiu, mas não era a primeira vez que algo assim ocorria. Há décadas, um jovem da localidade havia desaparecido misteriosamente naquela represa, e seu corpo nunca foi recuperado. Dizem que a criatura é a personificação do espírito do jovem, ou talvez algo que o arrastou para as profundezas e o confinou ali. Os moradores também narram que, em noites de plenilúnio, quando a neblina é mais densa, é possível observar a represa emitir um brilho esverdeado e ouvir lamentos que ecoam pela mata. Alguns mais intrépidos tentaram ir até a represa nessas noites, mas sempre retornaram apressados, com relatos de sombras deslizando entre as árvores e a sensação de mãos gélidas tocando seus ombros. O relógio da mansão vazia. No coração de uma pequena cidade esquecida, onde o tempo parece ter estacionado, ergue-se uma mansão que todos evitam. Ela está de pé há mais de um século, com suas janelas partidas e a pintura esfarelando, mas o que mais chama a atenção é um antigo relógio de pêndulo, visível através da janela da sala principal. Um relógio imponente, de madeira escura, que permanece inerte. No entanto, sua inércia é enganosa. Ele cessa seu funcionamento, mas em certas circunstâncias, ele retoma o movimento. A história da mansão é tingida de melancolia. Uma linhagem familiar ali residiu por muitas gerações, mas foi assolada por uma série de infortúnios inexplicáveis. Perdas repentinas, acidentes bizarros, desaparecimentos enigmáticos e o mais peculiar, o relógio. A cada vez que uma calamidade ocorria, o relógio parava de funcionar e o horário que ele marcava era sempre o instante exato da fatalidade ou do sumiço. A última moradora, uma senhora já bastante idosa, confidenciou a uma vizinha que, após o falecimento de seu filho mais novo, o relógio havia parado às 3h15 da madrugada. Tomada pelo trauma, ela decidiu mudar-se, abandonando a mansão com todos os seus pertences. Desde então, a casa permanece vazia, mas o relógio continua ali, visível para quem passa. Contam que, em noites de fúria dos elementos, quando o vento uiva e os raios rasgam o céu,
o pêndulo do relógio começa a oscilar por si só, e o som de seu tic-tac ressoa pela vila, mesmo com as portas e janelas seladas. É um som apavorante que parece anunciar algo. Os habitantes da vila, ao captarem o tic-tac, trancam suas portas e elevam suas preces, pois sabem que, em algum lugar, alguém está em perigo iminente. Certa vez, um grupo de jovens, impulsionados pela curiosidade e alheios aos avisos, decidiram invadir a mansão à noite. Queriam provar sua destemida coragem. Ingressaram pela janela dos fundos, munidos de lanternas. O pó cobria cada superfície e o aroma era de antiguidade e mofo. Atingiram a sala e avistaram o relógio. Ele estava estático. Um dos garotos, o mais audacioso, aproximou-se e tocou o pêndulo. No mesmo instante, um estrondo alto, como um estalo seco, ecoou pela mansão. E o relógio começou a tic-taquear, forte, ruidoso, acelerado. Os jovens se assustaram, mas o que lhes fez gelar o sangue foi quando subitamente o tic-tac cessou e o relógio assinalou 02:47. No mesmo segundo, a lâmpada da lanterna de um deles explodiu. Um dos garotos tropeçou, caiu e bateu a cabeça, desmaiando na hora. Os outros, em pânico total, o arrastaram para fora da casa. O jovem se recuperou, mas a cicatriz na cabeça e a lembrança do relógio os acompanham até hoje. O relógio persiste ali, imóvel, mas sempre à espera do momento oportuno para anunciar a próxima desgraça. E se você chegou até aqui, se sentiu a pele arrepiar e a curiosidade te impulsionar, meu muito obrigado. Cada inscrição, cada like, cada compartilhamento e cada comentário de vocês fortalece nossa comunidade e mostra que não estamos sozinhos nessa busca pelos mistérios que o interior esconde. É por gente como você que continuamos a desvendar esses relatos que arrepiam.